Bom, boa tarde a todos. Hoje nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação ao imposto que o governo federal vai cobrar, está cobrando a partir do dia 1º de fevereiro, pela importação do petróleo bruto, pela exportação do petróleo bruto. Os motivos que nos levaram a ingressar com uma ação é porque acreditamos que esse imposto é um claro retrocesso do ponto de vista de política econômica, com sérias consequências sobre a questão da segurança jurídica, além de uma burla à Constituição brasileira. O próprio ministro Haddad, quando dá a sua entrevista explicando os termos desse imposto, deixa claro o caráter arrecadatório do imposto, que é instituído como uma forma de diminuir o déficit fiscal anunciado para esse ano. A Constituição brasileira é clara quando define a anterioridade à noventena, quando se trata de impostos arrecadatórios. Então ele não é um imposto claramente regulatório. E essa é uma burla que precisa ser dirimida dentro do campo judicial, infelizmente. Melhor seria se o governo buscasse soluções menos heterodoxas para resolver problemas ligados à questão fiscal no Brasil. Aliás, um problema que eles mesmos causaram. Na hora em que se taxa a exportação do óleo bruto, do petróleo, é evidente que isso vai impactar diretamente na segurança jurídica dos contratos já estabelecidos. O petróleo é uma commodity, tem um preço regulado internacionalmente. Isso diminuirá a competitividade das empresas que fazem prospecção e que fazem esse tipo de comércio. Isso também pode impactar na própria produção dos dividendos que foram previstos no ano anterior. Isso significa diminuição de competitividade dessas empresas e significa que nós estamos voltando a uma prática que perdeu completamente aderência com a realidade há muitos anos. Nós vamos ver o exemplo da Argentina aqui, que faz uma política parecida como essa e o que isso resultou em termos de impacto na economia daquele país. Nós vemos o exemplo do que ocorreu com a produção de grãos ali no país vizinho e o impacto inflacionário que vitimou a população local. O governo alega que, do ponto de vista fiscal, essa é uma boa medida, mas ela evidentemente é um puxadinho, até pelo fato de que ela terá duração de apenas 4 meses. É uma política sem nenhuma sustentabilidade do ponto de vista fiscal, é uma política episódica. E claramente é uma preocupação do governo em diminuir o impacto da desoneração dos combustíveis, que na nossa opinião também é desnecessária. O governo fala que do ponto de vista ambiental essa é uma boa política porque taxa o combustível fóssil, mas esquece de informar a população que também taxa o álcool, que é um combustível sabidamente menos poluente. O governo fala que do ponto de vista social, essa também é uma boa política, mas claramente esquece de informar que o aumento do preço dos combustíveis impacta principalmente os condutores de veículos, como é o caso das motocicletas. O Brasil tem 35 milhões de pessoas que possuem motocicletas no nosso país, são principalmente as pessoas da base da pirâmide social e que utilizam esse transporte principalmente para trabalhar e para se deslocar. Então nós achamos que a política, além de inconstitucional, é equivocada. Então por isso que o partido entendeu, e a oposição foi consultada, que deveríamos ingressar com essa medida, uma vez que a medida provisória tem a duração de 90 dias, ou 60 dias, 4 meses. De 4 meses, e é mais ou menos a duração do próprio imposto. Eu acho que o Portinho aqui pode complementar aqui, já que é do Rio de Janeiro e conhece petróleo bem. Muito obrigado a presença de todos. Eu só queria acrescentar que é inconstitucional, porque o imposto de exportação
como bem disse o senador Rogério Marinho, é extrafiscal, ele não tem a finalidade arrecadatória e ficou evidente, tanto na medida provisória quanto nas declarações, esse fim arrecadatório. Quero aqui destacar que há prejuízos aos estados onde há a extração do petróleo. E falo do meu estado do Rio de Janeiro. Acho que é a primeira autoridade a falar, inclusive, sobre esse tema. Mas tantos outros estados que são produtores de petróleo terão impacto direto com essa medida na sua arrecadação, na distribuição dos royalties para os municípios, né? Inclusive, é bom lembrar que o Brasil ele não refina todo o petróleo, não temos a capacidade de refinar todo o petróleo. Então, esse petróleo ele é exportado sobretaxado e ele vai voltar para o consumidor poder consumi-lo já refinado, certamente com os acréscimos dessa taxação, né? Então, eu não vejo... Estamos exportando tributo, e isso fica muito claro, inclusive, na medida que a gente entrou. Por isso, inconstitucional pela sua natureza. Por isso, prejudicial a estados e também a municípios, né? Porque a gente vai verificar uma redução, certamente, da produção, né? Inclusive, só para dar um exemplo básico, se a medida provisória tem 4 meses, no último mês ninguém vai exportar petróleo, né? Então já vai ser um mês de perda, no mínimo, para os estados, apenas para clarear, né? Então, essa é uma ação direta de constitucionalidade, o STF vai ter oportunidade de se manifestar, a medida provisória, ao que tudo indica, ela vai perdurar e vai caducar, senão já teríamos pautado aqui no Congresso, né? E o que nos resta é esse caminho, é o caminho legal e o caminho correto para essa discussão, né? Obrigado. Vocês, Tereza, Ciro, Girão. Então vamos às perguntas. Vamos só primeiro esgotar as perguntas sobre petróleo e depois a gente fala com o maior prazer. A ação já foi apresentada? Hoje é 17 horas. Tem um fato aqui, só para deixar também um outro argumento para nós é importante. A sinalização que o governo dá com essa medida é de quebra de contratos e insegurança jurídica. Isso certamente afasta investidores, né? Agregado ao fato de que recentemente a Petrobras anunciou a paralisação das desalienações dos desinvestimentos que estavam sendo feitos, isso tem sido uma sinalização muito ruim para um país como o nosso que precisa de investimentos em infraestrutura. Deixa eu só acrescentar a respeito, falando um pouquinho também de meio ambiente, de outras fontes renováveis de energia, é uma sinalização ruim para os investidores. Por exemplo, a gente tem aqui já aprovado no Senado e agora na Câmara o marco da geração de energia offshore. Que segurança jurídica a gente está sinalizando para quem vai investir no nosso país, né, gerando energia de forma limpa, né, energia eólica, energia solar, porque amanhã eles também poderão ser taxados, setor da mineração, setor do agro. Há uma insegurança jurídica enorme quando vem um imposto arrecadatório com essa finalidade, que é esse imposto de exportação do petróleo. Já foi protocolada hoje às 5 horas da tarde. Bem, a gente gostaria de falar sobre as comissões. Na avaliação do senhor, como fica a situação agora em composição, fica sem uma presidência de comissão? Olha, em relação às comissões, de uma forma muito clara, nós da oposição nos ausentamos, preferimos não participar do processo de votação, porque é evidente que nesse primeiro momento nós fomos preteridos, né, e não foi levado em consideração a regra da proporcionalidade, né, que inclusive está prevista na própria Constituição. Nós vamos aguardar o desdobramento das conversas que já estão sendo feitas, né, para verificar se há alguma possibilidade de negociação. Tá? A nossa posição ficou clara por ocasião da votação, quando nós não obstruímos, inclusive, né, a instalação das comissões, demos o quórum para que as comissões pudessem ser instaladas, mas em uma demonstração clara da nossa resignação, nós preferimos não participar do processo de votação nesse momento. Nós estamos aguardando um desdobramento de negociações que ainda estão sendo feitas com o presidente e com a mesa diretora da Casa. Os senhores poderão, por exemplo, ser contemplados com uma vice-presidência
CJ, acho que algumas comissões ainda não tiveram um processo de... Não, nenhuma comissão teve os seus vice-presidentes eleitos. Agora, a negociação que está sendo feita, nós já conversamos com o presidente, com os líderes dos blocos majoritários. Nós somos um bloco que contempla 23 senadores aqui com o Girão, né? E eu acho que a bola agora, o próximo movimento tem que vir necessariamente dos blocos majoritários. Nós estamos aguardando esse desdobramento, que esperamos que amanhã, numa reunião que ocorrerá às 9 horas da manhã, aqui na sede da presidência da Casa, nós tenhamos aí alguma proposta nesse sentido. Então eu prefiro não me antecipar, até porque eu não sei se o jargão é esse, mas a bola está com esses blocos que são majoritários. Okay? Na hipótese de não ocorrer esse acordo, nota-se que os senhores ficaram de alguma forma, ao não serem contemplados, insatisfeitos com aquela posição, claro, é natural. Isso vai refletir, por exemplo, nas votações de matérias que exijam quórum qualificado, por exemplo? Olha, eu prefiro falar a respeito amanhã após a reunião, porque eu acredito em duas palavras: bom senso, né? E todos nós que fazemos parte do Parlamento brasileiro temos, sem dúvida nenhuma, interesse que o Parlamento funcione, que cada parlamentar tenha a oportunidade de exercer as suas prerrogativas constitucionais, que a oposição possa exercer a sua função. Até para qualquer governo é bom que haja uma oposição vigilante, propositiva, né? E que o governo, através das suas bancadas, exerça também o seu papel. Então nós vamos aguardar amanhã essa conversa, e após essa conversa, com os desdobramentos, a gente volta a falar com os senhores. Quais são os prejuízos para a população não tendo aí o lado da oposição participando dessas comissões? Olha, principalmente a questão da equidade, mas nós participamos da presidência, né? Porque na verdade a representação dentro das comissões ela está garantida. Quer dizer, nós estamos proporcionalmente presentes em todas as comissões permanentes da Casa. A discussão aqui é a respeito da presidência dessas comissões, tá? Do comando dessas comissões. Tá? É evidente que nós todos pretendemos participar desse processo por um princípio de equidade, né? De pluralidade, né? De democracia e de respeito à Constituição e ao regimento da Casa. Senador, o senhor acredita que esse movimento aí de não dar uma liderança para... Como é que a gente faz aqui? De não dar nenhuma liderança aí para a oposição pode ser um tipo de retaliação ao fato do senhor ter concorrido à presidência do Senado? Partidos grandes. Olha, como eu disse aqui, qualquer declaração nossa nesse momento pode inclusive impactar de forma negativa uma possibilidade de acordo. Então eu prefiro aguardar a reunião de amanhã e reiterar o nosso compromisso com o bom senso, com a democracia, com o bom funcionamento da Casa. Eu acho que a instituição precisa, mais do que nunca, dar uma resposta à sociedade diante dos desafios, dos problemas que o país enfrenta, né? E cada um fazer e exercer o seu papel. Deixa eu só fazer uma palavrinha, porque eu estou vendo que o assunto são dois, né? E está movimentando muito essa questão das comissões. Eu queria só dar uma palavrinha sobre isso, porque o que nós estamos buscando é pacificação. É uma palavra bonita, mas que não é algo só de discurso, tem que ter a prática. Então, o próprio presidente do Senado falou essa palavra 3 vezes no discurso, inclusive falando da pacificação do Senado. Historicamente, sempre foi assim, foi mantida a proporcionalidade. Por que agora seria diferente? E no momento que o Brasil mais precisa de pacificação, porque ficaram as marcas da eleição presidencial, e não é aqui nessa casa que a gente também vai deixar marcas. Então, a eleição já passou. A mesa diretora já não teve a proporcionalidade, ok. Tudo bem, estava no calor do momento. Agora é um outro momento de comissões. Então, a gente espera bom senso. Sobre a questão da ADIC, o PL entrou e o Novo apoia, né, um partido. Tem que ser um partido que entre, e eles tiveram essa iniciativa, que considero uma boa iniciativa para o país.
Na política a gente precisa ter um mínimo de coerência. A coerência entre o pensar, o falar e o agir. O governo me parece perdido, o governo Lula. Um governo que dá declarações controversas em todas as áreas. E essa questão do combustível é uma que ele falou durante a campanha. E as pessoas estão preocupadas. Então, nós esperamos que essa ADI seja recebida e seja analisada à luz da lei, para que o país não amplie a insegurança jurídica que hoje já vive. Porque os investimentos, a gente conversa com empresários, com setores, as pessoas estão com medo de investir no Brasil. E é como falou o senador Portinho, o senador Rogério Marinho. É muito importante bom senso, porque são empregos que dependem dessa segurança jurídica. Senadores, sobre a medida dos combustíveis, uma dúvida. A oposição está convicta de que o governo quer deixar essa medida provisória caducar e que, por isso, a única saída agora para isso é judicial? Olha, a gente não poderia ficar de braços cruzados vendo toda essa insegurança, vendo toda a aflição e o risco aos investimentos no nosso país, né? A melhor forma de a gente ter resultados econômicos, baixar juros, é com mais emprego, com mais produção, com mais investimentos. E a gente não podia ficar de braços cruzados vendo essa barbaridade, essa barberagem, com todo respeito, é uma barberagem que fizeram. Esperar o momento de se deliberar sobre a medida provisória, há inúmeras emendas, o senador Rogério Marinho, o senador Girão, eu e tantos outros, para suprimir esse artigo. Mas há uma imediatidade nisso. E como o controle constitucional cumpre ao STF, e essa é uma matéria que cabe à discussão, porque é um imposto extrafiscal que não pode, de forma alguma, isso são inúmeros julgados, né, ter a sua função arrecadatória, ele não pode servir só para arrecadação, como ficou claro, não há como ficar de braços cruzados e esperar que a população pague mais caro pelo seu combustível, que falte oferta, ou que para o exportador seja mais caro, ou que a gente exporte tributo para trazer de volta um produto mais caro para o nosso país. Gente, obrigado. Obrigado.